Salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal The Kickoff Show para falar sobre NFL Semana 5, que acabou aí, né? Passou agora a Semana 5, inclusive muito maluca, a gente pode dizer assim, né? Com alguns times aparecendo, outros sucumbindo de vez, mas o fato é que semaninha que tem assunto para falar, defesas absolutamente ferozes, marcando em todos os jogos, praticamente. Enfim, semana muito maluca. Uh, Começando a semana 6, já com mais times aí de folga. Mas, enfim, vamos dissertar isso aí tudo juntamente com o nosso querido amigo Rodrigo Mota. Como você está, meu querido? Tudo bom Ô, contigo? grande Eve, obrigado aí pela apresentação. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana de NFL, né? Mais uma semana 5 rolando, cara, começando a tomar mais aquele corpo da temporada. Começa aquela baguncinha que a gente gosta de ver, né? As equipes começando a brigar por posições e seus objetivos na temporada. E realmente foi uma semana bem movimentada, jogos bem interessantes aí, defesas muito bem pontuado aí. E com certeza bastante assunto para a gente debater aqui. Semana 6 também chegando. Feriadinho essa semana agora também. Daqui a pouco tem Thanksgiving também, já tá logo por aí. Então, É bastante coisa verdade. legal aí rolando para a gente poder conversar. Exatamente. E já vamos começar aqui com tudo, pelo menos acho que nas nossas conversas aí em particular, né? O jogo de quinta-feira passada, Bears e Commanders, a gente achava, né, ambos aqui, que o placar seria justamente o inverso, né? Commanders ia meter uns 40 pontos, porque jogo, né, levou o jogo contra o Eagles para prorrogação. No fim das contas, o Bears desencanta no segundo jogo seguido, onde ofensivamente joga muito bem, defensivamente também. Eu não sei o que aconteceu do ano passado e dessas 3 semanas de NFL, mas o Bears realmente é uma outra equipe. Tipo, mudou bastante, tanto que essa semana saiu várias comparações de Justin Fields com Patrick Mahomes, né? Tipo, mesma quantidade de touchdowns e acertos, o rating tá maior, mas o fato é que, assim, dá para confiar nesse Chicago Bears, dá para confiar nesse Commanders que joga tão bem contra o Eagles e joga tão mal contra o Chicago, cara, o que tu viu desse jogo? Porque, assim, para mim, eu fiquei quase que em estado de choque quando eu vi o que estava acontecendo, porque parecia que era um jogo assim, putz, esse é aquele jogo que não vai valer a pena assistir. E no fim das contas foi maravilhoso. Sem dúvida, né? Foi acho que uma grande surpresa para todo mundo, né? Chicago realmente começou muito bem, um grande jogo do Justin Fields e principalmente do DJ Moore, né? Que teve um jogo da carreira aí com 3 touchdowns, aí É, quase 200 jardas, né? Acho que ele passou 200. Ah, passou, aliás, 230 jardas para ser mais específico. Então foi exato. realmente um jogaço aí do camisa 2 aí da equipe de Chicago. E, cara, realmente é uma loucura, assim, é difícil, acho que Chicago ainda tá, como a gente já comentou aí no início da temporada agora, é uma equipe que tá buscando ainda a sua maneira de jogar, sua identidade, troca de treinador, o Justin Fields, ele teve seus problemas com a consistência, mas esse jogo, né, e aliás, 2 jogos em seguida, se é que isso serve de alguma coisa, ele conseguiu jogar bem, né, isso é uma coisa muito É importante, verdade. olhando para frente, porque pode ser uma solução, talvez, tentar olhar esses pontos positivos que aconteceram nesse jogo de quinta, e aproveitar disso para poder criar uma solidez um pouco maior aí, né? Mas basicamente o jogo foi DJ Moore aí contra o Washington Commanders. Ele foi responsável por mais de 80% aliás, 70% das jardas aí do. O Justin Fields passou para 282, 230 foram para ele, né? Ou seja, sobrou só Isso. 52 para distribuir entre os outros jogadores, né? Que foram só dois, por sinal, né? Foi o Robert Tonyan e o Cole Kmet, que são dois tight ends, por sinal. Então, de recebedor, ele dominou 100% das ações ofensivas aí no passe. Então, foi um jogo legal, bom para Chicago, né? Realmente triste para Washington, que a gente esperava mais. Eu imaginava que fosse um jogo mais competitivo. E para uma equipe que talvez buscasse um wild card, alguma coisa assim, acho que seria bom vencer um jogo que era de fato vencível. Mas realmente foi a noite. Foi a noite do DJ Moore em específico. Eu acho que ele que teve o grande destaque. Não tem como botar o MVP para outra pessoa, porque realmente ele fez um jogo muito bom. E Chicago acabou vencendo, principalmente porque despontou logo no começo, né? Abriu 28-0, já acho que já logo no primeiro tempo, né? E um placar bem elástico, né? 27 para ser mais exato, 27-3 acabou o intervalo. Então ali já Uhum. tinha ido o boi com a corda, já basicamente. E agora Chicago vai tentar construir em cima disso e Washington vai tentar dar a volta por cima aí depois de uma derrota com certeza bem amarga, né? Por conta do adversário e por conta do momento que estava na temporada.
Com certeza. E o jogo corrido é pífio, né? 29 jardas É. do Commanders, então 10 realmente tentativas foi. só de carregada, né? E aliás, é, 4 foram do Sam Howell, que basicamente foi scramble, escapando de sec. Saindo de Então não teve, pressão, não exato. teve, não teve jogo terrestre. Passando aqui para o próximo jogo, no domingo de manhã, a gente teve o segundo jogo na Europa, né? O London Jaguars, né? O Jacksonville Jaguars contra o Buffalo Bills. E aqui eu acho que eu tinha comentado com você logo que a gente terminou a semana 4 que esse aqui era o jogo do crime dos Jaguars, né? É. E dito e feito, né? Devia ter apostado isso aqui, porque o Jaguars vence o Buffalo Bills que tem uma equipe excelente, perde o segundo jogo Loucura. de forma inexplicável. Não vou dizer assim, o Jacksonville jogou muito, muito melhor, não. O Jacksonville jogou o jogo que eles sempre jogam, né? O Trevor Lawrence jogando bem, conseguindo correr, mas o fato é que Etienne correu, teve 2 big plays, se eu não me engano, Uhum. assim, que foi uma coisa bem atípica de se ver na defesa do Buffalo. Mas o fato é que correu para cento e tantas jardas, aí 136 jardas, mais Sim. o Ridley, mais E mais 120 48 jardas. recebendo, né? Então foi quase 200 jardas aí do Travis Isso, só Etienne. do Etienne, mais 120 do Ridley recebendo, 78 por Kirk. Então, assim, ofensivamente, a equipe do Jaguars teve um volume muito, muito grande, né? Inclusive, uma coisa curiosa, né? 8-0 no primeiro, eles abriram, né? Também foi uma coisa que não é normal, né? Você ter esse score. Então, o Jacksonville realmente entrou com uma mentalidade muito, muito ofensiva. E Buffalo, não sei se era o Fuso ou alguma coisa, mas realmente não é o time que jogou na semana 4, não foi o mesmo time, assim, foi bem estranho de ver, né? E, querendo ou não, mais uma interceptação do Josh Allen na temporada. Foi um jogo bem bagunçado, né? Bastante turnovers também, tanto para os dois lados, principalmente. Então foi uma pontuação bem diferente mesmo do que a gente viu semana passada contra os Dolphins, né? Que foi uma vitória dominante, né? Aliás, Uhum. minto. Eles jogaram contra os Commanders na última, né? Não, Verdade. Commanders foi Eagles. Verdade, tá certo, tá certo. Realmente, eu tô me Sim, confundindo as coisas aqui. Os Commanders foram antes. Enfim, foram duas atuações em seguida que foram muito boas, né? Dois placares bem depois daquela dominantes. semana 1, né, trágica. Exatamente, né? Então, bem surpreendente, mas acho que um pouco da displicência da semana 1 apareceu de novo, sabe? Eu vi que teve algumas jogadas ali meio. Principalmente Josh Allen um pouco displicente, não cuidando tão bem da bola, teve fumble que foi recuperado, teve interceptação. Então, assim, foi um jogo realmente bem descuidado, vamos dizer assim, de Buffalo. Jacksonville jogou o Uhum. que tinha para jogar, fez um jogo sólido. O Travis Etienne teve um grande jogo e também poderia ter sido mais a liderança, poderia ter sido mais a vitória de Jacksonville se também não fosse algumas interceptações, que a equipe perdeu acho que 2 ou 3 vezes a bola na red zone, acabando não gerando pontuação, né? Que acabou sendo fumble, field goal errado e por aí vai. Uhum. Então, foi um jogo que para as duas equipes aconteceu assim, mas Jacksonville levou a melhor no final, fez um bom jogo e agora também se recupera na temporada, né? Ainda tá agora campanha positiva 3-2, né? Não tá bem consolidado, vamos dizer assim, mas acho que vive uma fase um pouquinho melhor aí com 3 vitórias agora, a campanha positiva, vai tentar capitalizar em cima disso aí para poder manter a sequência e quem sabe buscar a divisão que acho que é possível, mas está bem embaralhado por enquanto, né? O fato é que, né, ainda é o segundo da divisão e vai pegar esse Jets, vai jogar contra esse Giants também, então o Buffalo tem calendário para se recuperar, mas enfim, era um jogo que era favorito que deixa escapar pelas mãos, né? É. Teve chances, né? É, Principalmente por teve causa do time chances, né? excluído de Jacksonville que perdeu algumas boas oportunidades, mas a equipe também não soube aproveitar e acabou sendo derrotada. Pois é, e falando de aproveitamento dentro dessa divisão, o que falar do jogo do Patriots contra o Saints, né? 34-0, né? É difícil a gente ver um jogo de zero, um time perder de zero. Eu acho que é o segundo jogo do ano, no máximo o terceiro jogo do ano que um time perde de zero. Os Giants perderam de zero, né? Na Os estreia, né? Giants Contra os perderam, acho que Falcons. na primeira semana, e Uhum. acho que agora o Patriots. Eu não lembro de outro jogo também, não É, vem ao caso, mas o fato é que é estranho de ver uma equipe como a dos Patriots não conseguir marcar nenhum ponto e ainda assim tomar um 34-0, né? Tipo, o New Orleans foi.
eficiente nos 4 quartos do jogo, assim, realmente o Zap entrou no final até, né, para, sei lá, mudar, mas é estranho, né? Tá estranho ver o Patriots dessa forma. É um cenário bem atípico, né? A gente geralmente vê uma equipe talvez que não é tão forte assim no papel, mas é muito competitiva. Esse ano talvez era para ser uma equipe melhor do que a gente já viu nos passados, né? Com talvez jogadores mais Uhum. experientes, um sistema um pouco mais estabelecido, mas a gente vê uma queda bem grande de produção, né? Então, realmente é bem estranho o fenômeno que acontece em New England. Eu imagino que a troca de treinador ela é iminente. Acho que o Bill Belichick, talvez a era Belichick está acabando lá na Nova Inglaterra. Eu imagino que a equipe vai querer buscar uma renovação. Provavelmente também o Mac Jones vai rodar até o final da temporada, se as coisas continuarem desse jeito aí. Eu imagino que ele foi para o banco, né? Não foi por lesão, por Uhum. nada, foi porque ele realmente estava jogando mal. E inclusive teve, né, acho que foi o próprio Zep, né, que entrou no final do ano passado, entrou e jogou bem, né? Conseguiu umas Jogou partidas bem. ali bem interessantes. Então, quem sabe é uma opção para poder virar essa história, né? Reverter o cenário. Óbvio que agora 1-4 é mais difícil, uma divisão carregadíssima, né? Com o Miami Dolphins, com o Buffalo Bills, com os Jets também que venceram. A gente vai falar deles daqui a pouco. Uhum. Então, mas ainda assim, né? Tem que achar soluções. As- É movido a resultado, o esporte é movido a resultado, né? NFL não é diferente. Então, se você começa a perder muito na sequência, alguma coisa tem que mudar, né? Isso não dá para entrar nessa zona de conforto aí. Imagino que New England vai buscar essas trocas aí. E New Orleans, que não teve nada a ver com isso, né? Fez um jogo assim, não foi nada espetacular. A defesa foi bem, acho que não cedeu Não pontos. teve não foi muito produtivo de Não foi um jardas e negócio assim tal, que, mas exatamente, o Derek Carr jogou muito, o Alvin Kamara. Não, foi um jogo normal, né? O Derek Carr aí, uhum. 183 jardas, 2 touchdowns, números bem razoáveis, até tímidos, vamos dizer Baixos assim, né? pro estilo da NFL hoje é um número baixo, Exatamente, é 200 um número jardas de baixo. passe. Para um time que marcou 34 pontos, Exatamente, né? exatamente. Não é nada mind-blowing, né? Nada de explodir aí. É, E o Alvin Kamara também, 80 jardas aí, com 22 toques também, uma média de 3 jardas por carregada, marcou um touchdown. Mas assim, nada espetacular. Realmente foi, acho que, mais demérito dos Patriots que não souberam achar nada no jogo do que mérito dos Saints. Mas, como eu disse, o Saints não teve nada a ver com isso, foi lá, fez seu trabalho, conseguiu uma vitória importante, jogando em casa, jogando fora de casa, né? No Gillette Stadium, mais atípico isso, ainda, né? exato, foi Então, fora. Uhum. A parte boa é que o Saints tá empatado, né? Tá em terceiro hoje na divisão, mas tá empatado com o Bucks e com o Falcons com 3 vitórias, né? Então essa é, vitória sim muito importante. Óbvio, é uma vitória fora de divisão, né? Dentro de divisão ela tem um peso maior, mas enfim, é uma divisão que ano passado demorou para os times terem 3 vitórias, esse ano é, já tem três verdade, times ali, né? Tirando o verdade. Panthers que não venceu nenhuma, é o único time que não Ainda não venceu venceu na até, NFL. que ainda não venceu, mas o fato é que a NFC Sul já está mais disputada do que ano passado, já teve uma melhora aí significativa nessa divisão. Sem dúvida. Próxima partida aqui é um dos jogos que eu tenho mais gostado de acompanhar nas 2 últimas temporadas, Titans e Colts. Sempre é um jogo muito bom, Sempre muito dá, né? defensivo, Movimento. sempre um jogo muito bom de assistir, não tem erro e absolutamente o Colts subjugou o Tennessee no seu jogo terrestre, com quase 200 jardas aí, totais, né, no jogo terrestre, enquanto o Titans, que normalmente corre muito bem com a bola, não chegou nem a 100, né? Então, realmente, esse é o desequilíbrio do jogo. O Moss correu para jogadas extensas e, enfim, marcou 2 touchdowns, teve um aproveitamento de 7,2 jardas de média por carregado, então isso é um número muito alto. Mas o Colts, né, mais uma vez usando 2 quarterbacks aí, né, Gardner Minshew entrando na partida e jogando bem também, respondendo junto com a equipe, enfim. Colts vence jogo dentro da divisão, né, e seguindo aí o Jacksonville Jaguars, que também venceu o Buffalo Bills, então as duas equipes nesse momento lideram essa divisão da AFC Sul, né, saindo da Uhum. NFC e indo para a AFC agora. Sim, é verdade. E é realmente um jogo que ele tem chamado a atenção, né, nas últimas temporadas aí. Equipes que, né, às vezes não tem nada a perder ali e sempre jogam farofa na refeição do outro aí, os Titans e os Colts, né? Mas realmente foi, eu acho que o destaque foi esse mesmo, foi o Moss, né? O Zach Moss ali que teve um grande jogo, 165 jardas, né? Números muito bons, o jogo terrestre de Indianápolis encaixando.
É uma pena que a gente viu o Anthony Richardson mais uma vez saindo lesionado, né? Pela terceira partida na temporada das 5, né? Inclusive uma ele nem atuou, porque ele já não teve condições. E as outras, praticamente todas que ele jogou, ele saiu machucado por algum motivo, né? Então é uma pena, é uma lesão que eu acho que vai ser mais extensa, tá? É uma lesão no ombro dele, do AC joint, né? Eu não sei exatamente a tradução, mas é uma parte aí do ombro de lançamento dele, então é uma coisa que vai provavelmente incomodá-lo aí por um tempo, deve tirá-lo aí de ação por algumas semanas aí. Então, Gardner Minshew jogou bem, entrou também quando esteve na ausência do Richard, também foi bem, jogou, conseguiu uma vitória para a equipe. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento desses Colts, mais uma defesa bem ajustada, acho que não é nada espetacular, assim, não tem grandes playmakers, mas é uma defesa muito bem disciplinada, né, consegue fazer uma coisa, o básico muito bem feito. E um jogo terrestre que funciona, que está engatando agora com o Zach Moss. Teve a volta do Jonathan Taylor, né? Mas ele realmente foi uma sombra, né? Teve apenas 6 carregadas só, então muito longe de ser aquele Jonathan Taylor. Mas quem sabe se é um cara que volta bem, volta saudável, pode agregar para essa equipe também e ser mais produtivo ainda nesse jogo terrestre. Então os Colts aí estão numa fase muito legal. 3 vitórias agora, vamos ver como é que vai ser essa sequência de temporada. E Tennessee, uma pena, né? Teve um jogo até interessante, o Ryan Tannehill teve bons números estatisticamente, né? Embora não tenha sido lá um jogo com muito. Não teve touchdown, só teve uma interceptação, né? Mas essa interceptação foi no quarto, né? Na hora de buscar o resultado. Exatamente, né? foi então... no garbage time, né? Como a gente chama, né? Que é o desespero, né? Vale tudo. Isso, exato. Já era no desespero. Mas então, esse clutch do Tannehill, acho que já. Nunca teve, na verdade. Nunca teve. Esse brilho ali para poder fazer as coisas acontecerem. Mas, de qualquer forma, né, Tennessee veio de uma vitória interessante na semana passada em cima do Cincinnati Bengals, em que talvez não era o favorito, e agora vai lá e perde para os Colts com o quarterback reserva. É os Titans, né? É uma equipe que tem tido essa dificuldade aí já algumas temporadas e não parece que vai melhorar. Enfim, tem que tentar crescer em cima dessas dores aí que teve nessa semana para buscar alguma coisa. Até porque a divisão ainda tá bem aberta, né? Tá todo mundo bem embolado ali. Então, tudo é possível, mas obviamente vai ter que jogar melhor do que apresentou aí nessa semana 5. Exatamente. Outro confronto de divisão que a gente teve no domingo foi Pittsburgh e Baltimore. Essa divisão, todos os confrontos são maravilhosos também de se assistir. E contra tudo e contra todos, Steelers vence a partida, né? Uma partida bem abaixo dos Ravens, a gente também tem que destacar aqui, né? O Lamar Jackson foi interceptado, cedeu um fumble, realmente bem desconectado do jogo. Enfim, e lógico, o Steelers deu tudo de si, consegue vencer essa partida, né? Então complica um pouco a campanha do Baltimore e de uma forma surpreendente, o Steelers é o líder dessa divisão, né? Então, assim, não acho que isso vai se manter, mas o fato é que, assim, Bengals começou muito mal e a princípio está se recuperando, Browns ainda, né, se encontrando aí, né, faz boas partidas ruins e tal, e o Steelers está aí, terceira vitória, mais uma vitória dentro da divisão, não deixa o Baltimore vencer a quarta, por acaso, né, enfim, embolada, né, divisão embolada. Emboladíssimo, né? Como acho que já era um pouco esperado, porque normalmente essas equipes não têm muita. Esses confrontos divisionais, né? Eles são bem traiçoeiros, né? Nem sempre o favorito ganha, muitas vezes nem o favorito ganha, né? Talvez a maioria das vezes eles não ganhem, né? Talvez a única divisão que isso aconteça. Porque a gente já viu episódios aí nas últimas temporadas ser assim, às vezes uma equipe lá, o Browns lá, que não tinha nada a ver com a história, ia lá e tirava um jogo de Cincinnati, inclusive, né, o Joe Burrow tem até hoje, né, a sina dele contra Cleveland, que ele tem contra Cleveland. 1-5, se não me engano, na carreira dele, né, o pior time que ele enfrenta. Então, é uma loucura, né, de pensar, as equipes talvez não tão bem postadas assim, mas de qualquer forma foi um jogo abaixo de Baltimore, realmente foi um jogo desconectado do meu Deus. Quarterback dos Ravens, me fugiu o nome, cara. Do Lamar Jackson. Meu Deus do céu, desculpa. Peraí que subiu um bicho aqui na minha cabeça aqui. Foi um jogo bem desconectado, né? Corta essa parte ali. Foi um jogo bem desconectado do Lamar Jackson mesmo. Realmente ele não tava. Parecia que ele tava fora, assim, com umas jogadas ali meio estranhas, não atípicas do Jackson. E realmente, né, a defesa de Pittsburgh estava ali, o jogo bem morno, não estava acontecendo muita coisa, a defesa gera uma interceptação,
leva a equipe pro drive ali, que a equipe consegue fazer a campanha para virar a partida, depois chuta um field goal para poder garantir a vitória. Então, realmente, foi um jogo que a equipe ficou 3/4 ali cozinhando o galo e depois, na hora certa, o Pittsburgh deu o bote e venceu a partida num jogo que realmente foi bastante atípico aí do Ravens, que parecia que estava bem desligado mesmo. Mais méritos para a equipe de Pittsburgh, que principalmente a defesa conseguiu reacender a partida. Essa defesa tem esse potencial, né? Tem jogadores muito bons, TJ Watt, secundária tem jogadores bons, Minka Fitzpatrick, entre outros caras aí. É uma unidade bem interessante e conseguiu dessa vez aí ser a fagulha que precisava para poder dar o encanto final para a partida aí dos Steelers. E o Pickett e o Pickens, né, estão cada vez com uma dupla muito boa também, né, tanto que o touchdown que basicamente encerra a partida, né, belíssima jogada dos dois, então também é uma dupla que consegue lançar 100 jardas aí com uma certa facilidade nesses jogos todos. Sem dúvida, né, tá esquentando a conexão, tá ficando bem legal. E o Pickens é um cara muito talentoso, né. Deu para ver pelas jogadas que ele fez, é um cara que, se ele for explorado com o seu potencial máximo, aí, ele pode agregar bastante para essa equipe, sim. E trocando aqui para a próxima partida, de domingo, o Detroit Lions vence de forma tranquila o Carolina Panthers. Carolina Panthers ainda não venceu, 42-24. A volta do receiver do Detroit Lions, cadê? Fugiu o nome? Meu Deus, o Josh Cooper Reynolds? Cooper Kupp voltou, né, nesse jogo. Mas mesmo assim, teve ausência, Lions... na verdade, né, do Amon-Ra St. Brown, ele tava lesionado, não jogou, né? Nossa, não, tô trocando, peraí. Nossa, sim, exatamente. Fica fora dessa partida, que eu tô trocando o Matt Stafford e já trouxe ele de volta pro Lions, saudades. Foi isso que aconteceu, desculpa. Erro no engano, mas enfim. Detroit Lions, mesmo sem o St. Brown, consegue, né, não sente falta dele, consegue imprimir o jogo. Montgomery aí, marcando o touchdown terrestre, até o próprio Goff aí marcando o touchdown correndo, depois lançando, 3 touchdowns lançados. Então, assim, Detroit Lions jogou super, hiper bem. Jogou com... no final do jogo, Carolina marca 14 pontos, mas assim, já é tarde demais para reagir. Enfim, era basicamente para deixar o cronômetro zerar. E o Bryce Young com 2 interceptações, uma coisa que a gente não tinha visto até então. Mas enfim, faz parte, né? Pegou uma equipe um pouco, nesse momento, melhor. Mas o Carolina logo vai, eu vejo sim que vai encaixar uma vitória contra algum time aí, porque não joga tão ruim. Eu acho que tem times com campanhas que jogam de maneira mais ineficiente. Então eu acho que o Carolina não vai ser a primeira escolha do campeonato, por mais que no momento, né? Sim. Mas eu acho que eu concordo contigo também. Eu acho que é uma equipe que tem encantado um pouco mais, né, nos seus jogos, né? Tá começando a engrenar um pouco mais a conexão do Young com os seus recebedores, né? O Adam Thielen, por exemplo, passou das 100 jardas nessa partida, então foi um número interessante. O DJ Chark também teve alguns momentos bons, então ele foi bem tímido também, apenas 40 jardas aí 42 para ser mais exato, mas também é um cara que, se puder botar no plano de jogo, é um cara que pode agregar bastante para essa equipe também no jogo aéreo. E realmente, né, foi um jogo que Detroit dominou, começou imprimindo seu ritmo, não deixou se levar, né, o jogo terrestre foi muito bem, Montgomery mais um jogo acima de 100 jardas, está jogando muito bem, né, inclusive surpreendentemente, né, por conta da escolha do... Hoje eu tô ruim com nomes, tá? Me desculpem, mas é o Jahmyr Gibbs, né, que chegou com uma grande expectativa, teve uma carreira muito elétrica no college, um cara muito veloz, ágil, né, um estilo de jogo muito parecido com o Alvin Kamara, assim, né? E, cara, ele não conseguiu jogar bem, o David Montgomery assumiu e realmente está dando conta do recado, né? Assumiu não por coincidência de estar jogando mal, não, porque ele realmente está jogando bem, né? O jogo de quinta-feira passada, né, contra os Packers, ele simplesmente destruiu a partida, foram 3 touchdowns, 150 jardas correndo, e agora mais uma atuação de touchdown, mais uma atuação de 100 jardas, né? Craig Reynolds, que entrou aí, ficou famoso no Hard Knocks do ano passado, né? Acabou entrando no elenco ali no apagar das luzes, nas últimas vagas das 53 ali, também uma média de 7.4 jardas por carregada, que é muito boa, um touchdown, então
realmente, deu tudo certo para Detroit, foi um jogo bom, a equipe imprimiu o ritmo, seguiu com a pegada, até o Teddy Bridgewater entrou, né, na reta final, né, acho que correu algumas vezes, ele não sei se foi para um wild card, alguma coisa assim, mas ele apareceu aqui, tá nas estatísticas aqui, então, um jogo bem interessante de Detroit, que hoje vive um grande momento na NFC, tem que manter a consistência, acho que tem tudo para ganhar essa divisão, pelo que ela tem se desenhado até aqui. Vamos ver se continua assim, com certeza. E Carolina vai tentar achar uma vitória, mas é difícil imaginar que seja muito mais do que a posição de baixo da tabela, né? Eu acho que tem um destaque que a gente tem que mencionar também, que é o tight end do Detroit Lions, que está fazendo a primeira temporada, ele é rookie, e ele já está com algum recorde aí de jardas recebidas em 5 semanas também. Então, é o Sam Laporta, né? Uhum. Também já está Bem, figurando aí como uma figura importante. Afinal de contas, os Lions perdeu o Hockenson para os Vikings, mas já deu um jeito de recuperar essa posição. Do Carolina Panthers, eu vejo que a gente tem hoje, né, nesse dia, 6 equipes com uma vitória e o Carolina sem nenhuma. Mas assim, ó, entre Patriots, Broncos, Giants, Cardinals, Bears e Vikings, com certeza absoluta o Panthers é melhor que pelo menos metade dessas 6 aí, né? Pelo menos umas 3. Então, eu vejo que o Carolina vai enganchar e como é uma equipe que tem bastante gente nova, eu acho que vai entrar numa tem hype que muito achar, né? boa. Tem que achar a maneira certa ainda de aproveitar melhor esses talentos. Mas com certeza tem uma equipe nova, o Bryce Young também ainda tem que se desenvolver muito, então eu acho que vai engatar sim, mas obviamente não é uma temporada para pensar em playoff, em imaginar alguma coisa assim. Muito pelo contrário, reconstrução é assim, o começo é um pouco terra arrasada, mas tem que começar fazendo a fundação, né? Exatamente. Outro jogo de domingo que foi muito interessante de assistir, eu achei muito legal que eu vi pelo Red Zone, foi Falcons e Texans. Foi um jogo muito bom de ver, porque foi bem dinâmico, né? Muitas coisas aconteceram nesse jogo também. Teve os fumbles e teve os touchdowns, as corridas e assim, enfim, lógico que isso é um jogo de futebol americano, mas assim foi um jogo Peraí, que muito bom no bom. chão. Desculpa, cara, é que tem aqueles besouros chato pra caralho, sabe? Aqueles que só incomodam. Acho que vou no. Tá pra cima aí em algum lugar, daqui a pouco ele incomoda de novo. Ele gruda no teu cabelo. Não, é que ele veio bem aqui no pescoço aqui, daí. Desculpa te interromper aí, mas. Não, tudo bem. Ao vivo é assim, né? Pois é. Faz Mas, parte do enfim, show. enfim, eu acho que o Stroud fez uma partida muito, muito boa, 250 jardas lançadas, mas assim, o Desmond Ridder, 300 jardas, foi melhor ainda. Então, enfim, é muito bom ver essas equipes jogando com um volume considerável assim. Não acho que vão galgar playoffs, né? Tanto o Falcons quanto o Texans, mas, enfim, né? Texas ganhando essa partida embolava na divisão. Então, assim, não é não está distante, né? Olhando para a divisão, não está distante para nenhuma das duas, mas eu acho que conforme vai passar, elas não vão ter esse mesmo gás aí para manter. Eu também acho. Acho que o começo tem sido bom. O importante ressaltar, o CJ Stroud ainda não lançou uma interceptação, né? Para ser um calouro aí em 5 Sim. semanas é uma estatística bem impressionante. Óbvio que ainda tem bastante para se desenvolver também, é um cara calor, ainda está encontrando as peças da equipe também, que passou por uma reformulação bem forte, né, nessa intertemporada. Mas realmente foi um jogo bem interessante, um jogo disputadíssimo, foi decidido ali no último segundo, né, com o field goal do Young Wei-koo, né, que é o nosso sul-coreano, né, o sul-coreano aí da NFL. E o jogo legal, um jogo dinâmico, né, bem disputado, bem, acho que passou nos quatro quartos, né? Perdão a linguagem, bem equilibrado, não teve um despontamento, sabe? Aquela coisa que, não, acabou. Não, foi bem equilibrado ali, todo mundo tinha chance o jogo inteiro, então foi bem, prendeu, né? O jogo o pessoal que assistiu. Então, realmente, são as equipes, também concordo que acho que não vejo elas hoje no playoff, né, por conta das outras opções que tem nas divisões e pelos elencos que elas possuem, mas são equipes que estão vencendo, principalmente o Falcons aí com 3-2 agora, teve alguns jogos interessantes aí no começo da temporada, a divisão da NFC Sul ainda está bem aberta, né, então acho que tudo pode acontecer, não acho que seja a maior força, talvez hoje os Bucks tenham um pouco mais de favoritismo, né, pelo que tem apresentado, mas, né, é aquela coisa, né, não adianta
não custa sonhar, né? Se a possibilidade está aí, uma vitória ou outra aí pode acabar mandando a equipe aí para a pós-temporada, mas são duas equipes que ainda estão buscando sim a sua melhor forma de jogar, e nesse ocasião específico fizeram um jogo bem interessante aí que acabou vitoriando aí o nosso Atlanta Falcons. E falando em né, buscar sua forma de jogar, né, tem os gigantes de Nova York aí que enfrentaram a equipe do Dolphins. Tua interceptado 2 vezes, né, não deixou muito seguro a torcida, mas o fato é que a partida meio que se definiu já no terceiro quarto, por mais que os Giants conseguiram ir para o intervalo aí, né, no 17-10, realmente os Giants tem uma deficiência, né? Não bateu 100 jardas corridas, não conseguiu lançar 200 jardas, então assim foi um jogo muito difícil, né? Mesmo com o Dolphins errando, né? O Tyreek Hill sozinho 180 jardas, né? Outro jogo que o Dolphins perdeu, a gente viu que é realmente você pegar esse cara aí e guardar dele. Então assim, é nítido aonde está as forças do Miami Dolphins, mas mesmo assim, né, o Giants e provavelmente algumas outras equipes não vão conseguir parar essa equipe de Miami que realmente tem, imagina, num jogo ruim do Tua foram 300 jardas, né, 2 touchdowns. 2 interceptações é fato, mas enfim, Etienne 150 jardas, Tyreek Hill 181, então realmente são números impressionantes da equipe dos Dolphins, mas assim, o que me deixa de coração partido é ver que realmente o Giants ele já entra com a marcha fúnebre, assim, parece que a esperança lá é baixíssima, né? É verdade. É verdade mesmo. É uma equipe que ela não tem mais aquela energia que tinha no ano passado, né? Acho que talvez até por conta da surpresa que começou muito bem a temporada, né? Acho que 5-1, 6-1, alguma coisa assim ali. Abriu uma distância que ninguém esperava que fosse acontecer. Acho que talvez aquilo lá meio que contagiou. E esse ano, talvez o contrário, né? Acho que a equipe chegou com uma expectativa de ser mais competitiva e logo já tomou uma sapecada dos Cowboys ali, que 40-0, imagina na estreia, né? Isso com certeza não deixa ninguém muito otimista. E aí depois também as sequências não foram tão boas assim. O fato que também não consegue imprimir o seu ritmo, né? O jogo terrestre também muito abaixo, óbvio, sem o Saquon Barkley já era de se esperar que não fosse desenvolver tanto assim. Ele que talvez deve voltar aí nas próximas semanas, mas por enquanto ele não está preparado. E, óbvio, na ausência dele, as coisas não têm crescido muito bem, né? Foram aí quase mais de 20 carregadas aí e pouco mais de 45 jardas aí, né? Nos running backs, né? Então é um número muito abaixo, né? Para um time que quer correr com a bola, uma média aí de quase 2,2 jardas aí por carregada, que é muito pouco, né? Isso não dá nem first down em 3 tentativas, né? Então, É. uma coisa que realmente é um sinal de alerta, e o Daniel Jones também não tem conseguido aquela coisa, muitos problemas na linha ofensiva, ele é um cara que está sendo muito pressionado, teve, inclusive essa semana saiu um vídeo, né, do OL que não bloqueou, e aí gerou polêmica, o Shannon Sharp falou que, eu não jogo com esse cara, né, óbvio, botando uma lenha na fogueira, né, que é o trabalho dos jornalistas também, mas a verdade é que tem problemas por lá. Problemas na linha ofensiva. O Daniel Jones, inclusive, saiu machucado, né? Lesão no pescoço. Uhum. O Tyrod Taylor que acabou terminando a partida. Óbvio que a vaca já tinha ido pro brejo, mas é uma situação que preocupa, né? Porque, pô, seu quarterback acabou de dar um contrato gigante pro cara, né? Você não consegue protegê-lo, obviamente não vai dar certo, né? É uma receita para dar errado. E, enfim, não tem crescido as coisas muito bem lá por Nova York e os Dolphins se aproveitaram desse momento, né? Então, mais um bom jogo. E o meu destaque, principalmente para os Dolphins, vai para o jogo terrestre, né? O Davon Achane, né? Como ele. Etienne. A Isso. pronúncia, né? A ESPN americana princípio fala assim. pelo menos o que a gente sabe é assim, tá? É um nome bem estranho, mas que jogaço, mais um jogaço dele, 151 jardas. E, cara, que descoberta, né? Para o Dolphins, um cara que ninguém dava nada, ninguém tava esperando tanto assim, de repente estoura com 200 jardas, e agora mais um jogo muito bom. É uma arma aí um diamante que estava escondido aí no meio dos panos ali do Mike McDaniel, é um cara que pode ser muito produtivo. Obviamente, o Tyreek Hill a gente fala por si só, né? É uma equipe de recebedores muito interessante, mas o jogo terrestre dos Dolphins também tem encantado muito, e esse combo de Raheem Mostert e Davon Achane vai incomodar muita gente, tá? Eu acho que é uma fórmula muito fácil da equipe dos Dolphins aí se aproveitar e, quem sabe, aí conseguir boas pontuações na temporada. Eu até te encaminhei no WhatsApp essa semana, né? As jogadas
onde se registrou as maiores velocidades de atletas. Das 5 jogadas, são os 3 jogadores do Miami, né? Etienne, Mostert e Tyreek Hill. O Hill e o Mostert, não, o Hill e o Etienne acho que aparecem 2 vezes e o Mostert uma só, mas enfim, realmente é a equipe mais rápida da NFL, sem sombra de dúvidas. Vamos lá, próxima partida do domingo que a gente vai comentar aqui, Cincinnati Bengals e Arizona Cardinals, né? Arizona Cardinals que vive aquele momento de reconstrução e tudo mais, e o Bengals um momento de recuperação, né? Afinal de contas, até essa partida tinha vencido só um jogo, perdido 3, então, enfim, esse foi um jogo com um pouco mais de cara dos Bengals, né? Mas uma triste notícia, eles não podem jogar contra o Cardinals todas as semanas. Então, assim, Joe Burrow bateu as 300 jardas, 3 touchdowns, é o tipo de coisa que a gente, é o tipo de apresentação que a gente imagina ver. Ainda assim, gosto muito do Arizona Cardinals, eu tenho uma esperança de que eles vão ser um time também que vão engrenar logo logo, porque, enfim, tem muita gente boa no time, por mais que está passando nitidamente por esse processo de reconstrução, né? Mas o fato é que Bengals vence muito bem, e talvez comece aí uma recuperação dentro da divisão, afinal de contas eles são os últimos. E a gente sabe que há 5 semanas atrás, até começar, eles eram os favoritos, né? Então, eu acho que esse favoritismo ainda permanece, por mais que teve esses pisões na bola aí. Claro, acho que importante ressaltar, o Joe Burrow me pareceu muito mais saudável, né? Uma coisa que eu comentei na semana passada sobre a lesão da panturrilha dele. Essa semana ele jogou bem, ele estava móvel no pocket, conseguiu algumas corridas por sinal, né? Então acho que está apresentando um pouco de sinais que ele está começando a voltar àquela forma antiga dele. E obviamente isso também facilita para o jogo aéreo, né? Que consegue distribuir bem as bolas, se sente mais confortável para esperar, às vezes não tem aquela pressa para se levar da bola, porque ele sabe que ele não pode mal ser encostado, né, por conta da lesão e tudo tal. Então tem tudo isso que eu acho que está começando sim a passar, e a gente está começando a ver um pouco desse Cincinnati Bengals que a gente esperava ver entrando na temporada, né? E o jogaço da equipe de Cincinnati, ofensivamente foi bem, o Joe Mixon teve bastante eficiência, apareceu também recebendo, correndo também foi razoavelmente bem, mas acho que serviu aí para o propósito, né? E o Joe Burrow também fez um jogo muito bom, né? Três touchdowns aí, acima de 300 jardas, né? E um destaque também para o Ja'Marr Chase, né? Que fez um jogaço. 200 que praticamente quase 200 só para jardas, ele, né? exatamente, 200 jardas aí, quase 192, né? E 3 touchdowns, então foi um jogo muito bom, né? Além dos outros jogadores aí que contribuíram também, o Irving aí, que apareceu com uma grata surpresa aí, camisa 16, o Sunshine do versão Cincinnati Bengals. Então, interessante ver essa equipe dos Bengals voltando a jogar bem. Óbvio que a divisão ainda permanece em aberto, porque talvez Baltimore podia dar uma despontada, mas deixou um jogo escapar agora contra Pittsburgh, que dominou praticamente por 3 quartos e deixou ali na reta final escapar pelos dedos. Então, Cincinnati vai se aproveitar disso. E Arizona é aquela coisa, né? Sem a sua força total, né? O Kyler Murray também fora, o Joshua Dobbs aí tem entrado, até que fez algumas atuações interessantes. Ele não foi tão bem assim, né? Menos de 50% dos passes completados aí, 2 touchdowns, 2 interceptações, então números abaixo aí. James Conner também machucado, né? Que ele tinha sido uma grande força aí dessa equipe, machucou o joelho aí, vai ficar fora por algumas semanas, pelo que parece aí. Ele vai ser provavelmente vai ser posicionado no IR, né? Que é a Injury Reserve. Isso significa que pelo menos por 4 semanas ele não pode ser ativado, né? Para que abra espaço aí no Justin elenco. Jefferson foi posto na IR. Também outro assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, né, realmente uma situação difícil para Arizona, tá buscando ainda essa metodologia, principalmente com a mudança do quarterback, mas daqui a pouco o Kyler Murray volta, né? A expectativa é que ele volte a jogar nessa temporada em algum ponto. Então também vamos ter que ver como é que vai ser esse comportamento, mas enquanto isso, é muito provável que a gente veja os Cardinals sendo derrotados aí com bastante frequência, infelizmente, né, pro torcedor. Tem que ter paciência, tem que agir com paciência, porque não vai ser fácil. Próxima partida aqui, já praticamente na reta final do domingo, Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles que vence a partida, se mantém invicto, e a melhor parte do jogo dos Eagles, né, fica sendo aí as corridas, né, consegue correr o suficiente para
né, para dominar a partida nas trincheiras, mas Jalen Hurts distribuiu aí, tem com 2 recebedores para mais de 100 jardas, né? Então isso mostra que realmente, se você olhar os números, né, 70 jardas para Hurts correndo, 70 para Swift, mais 100 jardas para quem? Para o A.J. Brown e para o Dallas Goedert, né? Dá a impressão que se você só olhar isso, você vai ver assim, nossa, foi uns 40 pontos. Mas 23-14, na verdade o Eagles domina o jogo do começo ao fim. Assim, dá para ver a diferença de nível, né? Mas eu acho que os Rams, com a volta que eu me antecipei antes lá no outro jogo, né? A volta do Cooper Kupp, que inclusive já liderou a equipe em jardas aéreas, mas o fato é que, enfim, o Rams perdeu o terceiro jogo do ano, mas eu acho que é uma equipe que pode muito mais, lógico, talvez não contra um time tão bom e que a gente imagina que vai para as finais de conferência aí com tranquilidade aí, que é esse Philadelphia Eagles, né? Mas o Rams tem uma boa defesa, um ataque que pode prometer, então a gente espera um pouco mais, mas o fato é que os Eagles, no momento, estão realmente numa outra prateleira da NFL. Um jogo que também não foi lá encantador, né? Em Filadélfia, foi um domínio, acho que bem amplo, vamos dizer assim, mas é aquela coisa, a equipe de Filadélfia fazendo o que sabe fazer melhor, convertendo as terceiras descidas curtas, principalmente com o jogo terrestre, Jalen Hurts correndo com a bola e sendo muito efetivo, aí você tem o A.J. Brown que apareceu, o Dallas Goedert que apareceu, né, a defesa também impressionou muito o Matthew Stafford, né, os Rams começaram bem, começaram ali empolgando, até achei que seria um jogo talvez mais competitivo, que Los Angeles pudesse incomodar, mas depois a defesa de Filadélfia também voltou a atuar bem, a secundária conseguiu neutralizar até razoavelmente bem o Cooper Kupp, embora ele passou das 100 jardas, ainda foi contido, assim, não conseguiu ter um jogo tão despontante assim, mas foi um jogo bom, obviamente. Mas principalmente as trincheiras, né? A equipe domina muito bem, como sempre foi, né? Nas últimas temporadas tem sido assim, e esse ano também não é diferente. O tush push, né? Que é o famoso a corridinha do Jalen Hurts ali para converter quarta, primeira, é quase automático, cara. É impressionante. Exato. Toda vez que eles executam é garantido sucesso. Eu não lembro de ter visto uma vez que não deu certo, né? Quando é Sim. papo de 1 jarda, meia jarda ali, aquelas inches, né? As polegadas que a gente chama. Então, cara, é uma equipe que vence assim, vence sendo eficiente, convertendo essas jogadas quando precisa converter. É impressionante o número de terceiras descidas que a equipe conseguiu pegar correndo. Jalen Hurts às vezes saía para passar, conseguia um scramble, conseguia a primeira descida. Às vezes fazia um tacleador ali desviar, né? Fazia a esquiva ali e conseguia pegar a primeira descida. E isso aconteceu várias e várias e várias vezes. E assim que foi Philadelphia cozinhando o jogo. E é uma equipe que faz isso muito bem. E quando isso acontece, realmente é bem difícil de parar. Por isso que a equipe está invicta, não é nem por coincidência, né? Então, obviamente, não é fácil, não foram vitórias talvez tão esplendorosas. Acho que ano passado a equipe foi mais efetiva ofensivamente, né? O Jalen Hurts, acho que passando, talvez ele foi um pouco mais brilhante, mas ainda assim não deixa de ser um cara que está jogando muito bem. Mais um jogo que ele passa das 300 jardas, mais um jogo que converte em terceiras descidas, e essa é a fórmula para ganhar. Então, o Philadelphia executa isso de uma maneira magistral e, por enquanto, vem sendo um dos destaques aí da NFL e da NFC, especialmente. E aí, Los Angeles é aquela coisa, realmente podia ser melhor. Infelizmente, o Matthew Stafford aí teve algumas. Foi bastante apressado, que prejudicou o jogo dele. E o jogo terrestre Foram também não 4 desenvolve, né? sacks. Sem contar Foram as vezes que 4 ele se sacks. livrou antes de ser sacado, né? Que não foi poucas vezes, tá? Justo, justo. Eu acompanhei um bom pedaço do jogo ali e vi que ele realmente foi muito pressionado durante a partida, né? E assim, precisa também desenvolver o jogo terrestre, né? Hoje não tem essa opção. O Cam Akers teve ali seus melhores momentos, mas também na época que ele estava lá não estava bem aquela coisa. Então precisa ajudar o Matthew Stafford nesse tipo de situação, desenvolvendo o jogo terrestre. Então é uma equipe que não está conseguindo achar bem essa fórmula. Talvez quando achar possa ser um pouco mais vitoriosa, mas no momento vai ficar devendo. Exatamente. O Eagles, nem você comentou, foram 13 conversões de 18 terceiras descidas tentadas, né? Então isso é um número altíssimo de conversão. Imagina você converter 13 num jogo, né? Converter, não é ter 13, né? O Rams teve 14 e não converteu metade, né? Então, assim, a eficiência do Eagles é nesse ponto que eles machucam, né? Exatamente. Tipo, foram 4 sacks que você coloca outra equipe mais longe ou força até um punt, que também chutou, acho que 4 ou 5 punts na partida, enquanto o Eagles chutou um só. Né? Então, assim, realmente, nesses pontos que o Eagles, eles dominam, né? Não só dentro do placar, mas, assim, dentro desses Das jogadas momentos principais, os momentos decisivos, né, do jogo ali, né? Exatamente. Exato. Perfeito. Certeiro, eles têm sido certeiros nesse ponto. Verdade.
Vamos lá, próxima partida aqui, já na tardinha de domingo, Jets e Broncos, né? Jets vence a partida 31-21 do Denver Broncos. Enfim, Zach Wilson jogando bem para o nível do Zach Wilson, Russell Wilson um tanto melhor, mas o fato é que são duas equipes que, para mim, nesse momento, assim, elas estão muito estranhas, mas o fato é o outro fato, né? Fato. Mas o interessante é que realmente a defesa do Jets é algo muito, muito, muito legal de se ver. São realmente muito bons, a defesa é muito boa, o special teams é muito bom. O ataque não está na mesma linha, mas enfim, conseguiram neutralizar um Broncos que tá, por mais que tá 1-4, é um Broncos muito melhor do que do ano passado, né? E essa Sim. campanha atual é até uma campanha um pouco punitiva, eu acho, pelo que tem jogado, porque ano passado veio um jogo de 300, de 200, quase 200 jardas passadas aí do Russell Wilson, meu Deus, era um milagre, né? E agora tá Uhum. melhor, mas o fato é que a defesa do Jets é muito boa. Foram 3 fumbles forçados, sacks, foram mais de 4, não, foram 4 sacks. Então, assim, realmente é uma defesa que cobrou muito, né? E o ataque foi bom o suficiente para marcar mais pontos que o próprio Broncos, né? Então, leva essa partida aí e deixa o Giants sozinho, né, na campanha de 1-3 no momento. É, 1-4. 1-4, verdade. Foi um jogo também bem. Até o final ali teve boas chances, né? Óbvio que daí depois Nova York ali aproveita ali a reta final. Mas até o finalzinho do quarto ali tava bem aberto. É um jogo que ofensivamente acho que não foi não teve tanta movimentação assim. O Zach Wilson também foi um jogo bem morno, né? Acho que não foi mal, né? Embora a gente já viu atuações piores também. Também já vimos melhores, por sinal. Mas foi um jogo Uhum. que ele foi ali 200 jardas, uma interceptação, 19 de 26, até acho que bem razoável. Mas o destaque foi o Breece Hall, né? Que teve uma curiosidade também, né? Ele rompeu o ligamento justamente em Mile High, né? Jogando contra o Denver Broncos na temporada passada. E ele volta um ano depois ali dessa lesão que o tirou da temporada e faz 177 jardas corridas, né? Uma média de 8 jardas por tentativa. Teve 2 corridas longas ali, mais de 60 jardas, né? Sem contar, acho que recepção também que ele participou. Não foi não, perdão, eu me confundi aqui, mas foi um jogo muito bom dele, um cara que tem que ser mais aproveitado ao meu ver, né? A equipe investiu, trouxe o Dalvin Cook aí nessa intertemporada, mas não tem sido, acho que metade do jogador que o Breece Hall tem sido, na minha opinião, ele é um cara que ele tem que ser o titular. E acho que talvez se explorar isso um pouco mais aqui pode ser ter um pouco mais de opções ofensivas, até porque agora vai depender do Zach Wilson, né? Que convenhamos é um cara que não passa confiança para muita gente, né? Inclusive para quem vos fala. Então, vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento. A defesa, você pontuou perfeitamente, é muito boa, uma defesa muito agressiva, ela gera turnovers, ela marca. Uma ressalva que o Sauce Gardner, né? Ele saiu machucado, eu não vi como é que foi o desenvolvimento dele, se ele vai jogar, se não vai, mas parecia que foi uma lesão no joelho, né? Então pode ser aí que a gente é um jogador que tem ganhado muito destaque, né? Com certeza tem jogado muito bem. E vamos ver se ele vai conseguir estar saudável para poder atuar nas próximas partidas, que com certeza é um cara que faz a diferença. Mas, né, tirando isso, os Jets aí venceram com a defesa jogando bem e o jogo terrestre muito forte, que é uma fórmula que a gente sabe que dá certo, né? Na NFL funciona muito bem. E uma pena para os Broncos aí que também tiveram as oportunidades, os Jets aí acabaram sofrendo algumas interceptações ali, fumbles, né? Teve inclusive um fumble retornado para touchdown, né? Então, assim, a defesa marca, né? Isso Exatamente. No também jogo é final ali, pesado. na reta final, tava 21 a 20, 23, 24, alguma coisa assim. E aí depois, justamente, acontece isso, né? O Russell Wilson acaba sendo sacado, solta a carne, né? A defesa recupera e retorna para o touchdown ali, faltando 1 minuto e meio para acabar. 24-21, né? 24-21, exatamente, né? Então também, por isso que eu digo, tava em aberto até ali, né? Depois acabou tendo É. aquele fumble ali, a defesa recupera, retorna pro touchdown, então é realmente uma situação difícil para Denver, né? Que não acha as formas certas para poder vencer, né? O jogo terrestre também muito abaixo. O Jaleel McLaughlin teve um jogo interessante, mas teve poucos toques, até por conta da necessidade, né? De ter que passar, porque você está atrás do placar, você se obriga a passar a bola, não dá para correr, né? Tanto quanto você gostaria, vamos dizer.
Então, né, Denver ainda tem que achar essas fórmulas aí, não tem conseguido aí com a chegada do Sean Payton, que a gente imaginava que fosse ser um cenário diferente. Tem jogado melhor, é verdade, mas ainda assim só melhor não serve, né? Tem que vencer, porque senão você roda, como a gente já falou antes, né? Então, vamos ver se essa equipe de Denver aí acha alguma coisa aí na temporada para poder virar esse momento aí, mas por enquanto tem sido bem decepcionante até agora. E outra equipe que está com uma campanha decepcionante é o Minnesota Vikings, né? Eu acho que fez uma das melhores partidas do ano contra o Kansas City Chiefs, 20-27, um jogo mais honesto, um jogo mais, talvez um pouco mais sensato, né? Se você analisar elas, um jogo de uma forma mais distante. Mas o fato é que o Chiefs domina a partida, entra no terceiro quarto, abre a vantagem e deixa o Vikings remar, né? Correr atrás. Mas cuidou melhor da bola, tudo, mas enfim, né? Jogou bem contra uma equipe boa, mas perdeu. Então, assim, é uma das 6 equipes que figura nesse quadro de 1-4, e é uma divisão que está praticamente, lógico, são 5 semanas, mas está praticamente dominada pelo Detroit Lions, quem diria, porque tanto Green Bay quanto Bears e Vikings, né? 2 e 1 vitória para cada time ali, então. Enfim, e o Kansas City segue aí liderando tanto a divisão e figurando aí bem posicionado aí nos Power Rankings. Com certeza é uma equipe que, a hora que for apertada, né, vai tirar muito mais do que 27 pontos de uma partida. Então, enfim, foi protocolar aqui essa partida. Eu não lembro de ter visto assim, algo assim, puxa vida, um baita destaque, né? Acho que foi uma partida que venceu quem tinha que vencer e é isso aí. Não me gerou muita animação assistir a partida, não. Acho que um problema que é importante pontuar é que parece que toda semana a gente fala a mesma coisa do Minnesota, né? Talvez foi o melhor jogo deles, mas eles perderam, né? Ano passado foi um cenário diferente. A equipe venceu, acho que 11 jogos que foram decididos por uma posse, a equipe acho que venceu os 11, né? Ou pelo menos estava, sei lá, 10-1, alguma coisa assim. Uma estatística muito boa. Esse ano já tem sido justamente o contrário. Contra os Chargers foi por uma posse, contra os Chiefs agora também por uma posse. Semana passada também eles perderam por uma posse, se eu não estou enganado. Então é uma equipe que está ali, sempre remando, mas não consegue achar aqueles momentos decisivos, né? Que, por exemplo, Philadelphia faz muito bem, né? Quando precisa daquela jogada faz, né? O Pittsburgh fez exatamente isso também, foi dominado o jogo inteiro, mas quando precisou a defesa foi lá, apareceu, o ataque foi lá, fez uma campanha. E Minnesota, infelizmente, não tem conseguido essa proeza, né? Bem frustrante, eu imaginava uns Vikings talvez mais competitivos, mas até não tanto assim, né? Porque é aquela coisa, quando você vence jogos muito apertados, né? Embora você vença, é um sinal de alerta também, né? Porque quando você é uma equipe muito mais forte, né? Ou teoricamente favorita, você domina, né? Você vence jogos por uma diferença que não ameaça um placar. Né? E não foi o que a gente viu na temporada passada, e esse ano também, muito pelo contrário, né? Não tem visto nem essas vitórias muito amplas, né? E nem derrotas, né? Então, é uma situação difícil, né? Em Minnesota, acho que dá para buscar a temporada? Dá, tá em aberto, né? Mas é difícil. Realmente a gente esperava pouco mais que pelo elenco que tem, né? Agora, abaixo do Justin Jefferson, com certeza vai ser impactante demais, né? Ele que vai ficar fora por algumas semanas aí com uma lesão no tornozelo ou no joelho, não lembro agora. Na posterior da coxa, na hamstring, né, que o pessoal fala. Ele saiu puxando a posterior da coxa, né, a Isso, foi uma famosa. lesão na coxa, isso. Uma posterior da coxa, então vai ficar fora por um bom tempo, talvez até essas lesões elas tendem a voltar, né? Então também a gente não sabe como é que vai ser esse desenvolvimento depois que ele volta, se ele joga 100%, se ele vai estar limitado, então é difícil e com certeza é uma perda muito impactante que se não estava muito bom, a tendência não é melhorar, né? Perdendo um jogador desse calibre, um cara que é totalmente playmaker, é um diferencial aí O para líder qualquer equipe, né? de recepções no momento, né? Sim, da liga, né? Da liga. Da liga, exato. Então, E o Kirk Cousins é o segundo quarterback com mais jardas lançadas. olha Então, só. e é uma equipe de um 4, né? Não faz sentido, né? E Exatamente. só, enquanto você falava que fui buscar, o Vikings perdeu e ganhou por uma posse. Vikings contra Bucks, 20-17. Vikings e Eagles, 34-28. Chargers, 24, né? 28. Vence o pobre do Panthers, né? 21-13, uma posse também, né? De 8 pontos, mas enfim, uma posse. E perde esse jogo também. Então, assim, o Vikings, o Lions começou ano passado desse jeito, né? E agora o Vikings está nessa mesma situação.
Sim. Mas enfim, vamos ver, assim, porque o Vikings, dá pra virar o a Vikings ainda temporada, tem. né? Dá, mas Porque é difícil. ele não jogou nenhum jogo dentro da divisão, Tem isso também, né? né? Isso também. Então, se conseguir aproveitar Aliás, aí. jogou, né? Jogou contra os Packers, né? Ou não? Vai que jogou contra os Packers? Sim, e perdeu. Não, ele jogou. Não, jogou contra Ah, o. Não, os com Vikings, nenhum eu pensei jogo que você de estava falando divisão. do Detroit, perdão, eu me confundi Não, aqui. não. Não, não. Realmente, os Os Vikings não jogaram Vikings, na nenhum divisão. jogo dentro da divisão ainda. É verdade. Então, isso talvez salve né? Mas Pensando vocês que ele emplacam vença, 3 né? vitórias dentro da divisão, pode ser que. Mas cara, realmente Exatamente. tá difícil. Enfim, vamos ver, deixa as coisas acontecerem aí, mas não é um cenário muito positivo. Com certeza o torcedor de Minnesota tá decepcionado, né? Como eu também tô, imaginei que fosse uma equipe que pudesse vencer essa NFC Norte aí, mas não foi o caso. E Kansas City fez o que fez, né? Fez um jogo ali também bem. Não vou dizer que foi muito bom, também não foi muito ruim. O Mahomes um dia de ser humano, não um dia de alienígena, né? Como ele já teve em outros momentos. Exato. Então foi um jogo que a equipe venceu bem, venceu por 27-20 aí, abriu uma liderança. A Minnesota foi buscar ali no final, encostou um pouquinho no placar, mas foi um jogo bem tranquilo, controlado e Kansas City vence mais uma, com certeza. 4-1 aí, uma das forças da AFC e da NFL, não tem como dizer que não, né? Por conta dos jogadores que tem, por ser o atual campeão, entre outros fatores. Né? Exatamente. E vamos aproveitar aqui e falar do jogo mais esperado, pelo menos acho que por nós dois aqui da semana, que foi o jogo de domingo à noite, que São Francisco e Dallas Cowboys. Foi até o primeiro tempo eu gostei muito do jogo, né? E aí depois, quando começou o terceiro quarto, que os 49ers voltaram a marcar com uma facilidade, até o próprio Dallas Cowboys desistiu do jogo. Mas o fato é que São Francisco é diferente. Tá de uma forma muito diferente, né? Imagina 42-10 contra o Dallas Cowboys e de uma maneira assim que esboçou não ser difícil, né? 4 touchdowns do Brock Purdy, 3 touchdowns para o George Kittle, assim e livre, né? Não só o George, né? O Ayuk mesmo, Que temporada, né, do livre, Ayuk, né? muito Jogando muito bem. exato. Então assim, Deebo Samuel correndo, recebendo, é um jogador, enfim, esses 3 caras, né? Christian McCaffrey, né? Não, nem liderou o time, porque isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? O São Francisco ele tá tão bem que, lógico, o Christian é diferenciado, com certeza absoluta, mas quando o Jordan Mason entrou, correu tão bem quanto o Christian, ou seja, o time corre muito bem, além de tudo, né? Então, assim, Jordan Mason correu menos que o Christian, marca o seu touchdown, um touchdown longo até. Então, assim, é uma equipe que funciona muito bem defensivamente, muito, muito, muito bem mesmo. Ofensivamente, tão bem quanto. Então, assim, foi muito legal. O deck pressionado muitas vezes, foi lá e lançou 3 interceptações, óbvio, 2 interceptações lá, que foi realmente assim, tudo ou nada, né? Tipo, já estava perdendo por 20 pontos, então você bota a bola em risco, mas enfim, o Dallas não funcionou defensivamente, não funcionou ofensivamente, e aí, pelo menos a gente esperava uma outra situação, mas essa é a realidade, né? São Francisco está, assim como o Eagles está em outro patamar, tanto que são as 2 equipes invictas até o momento, as únicas. Uhum. E eu acho que uma curiosidade também muito interessante, isso acho que só mostra o quanto o Kyle Shanahan é criativo. Impressionante o que ele consegue fazer com os ataques que ele tem. Porque você falou, né? O Christian McCaffrey, que é o destaque da temporada, ele teve um jogo discreto. Né? Ele não passou de. Não fez 70 jardas totais, né? Passou, aliás, de 70, mas não deu 80 jardas totais. Não foi o destaque da partida. Né? Então você, pega o Jordan Mason, o cara que nunca ninguém tinha ouvido falar. O cara foi lá e teve um jogo de média de 7 jardas por carregada. Excelente. Você tem o Brandon Ayuk, que é um cara muito bem envolvido. Daí quando ele não tá bem, aparece o Deebo Samuel. Quando ele não tá bem, aparece o George Kittle, que marcou 3 touchdowns. Né? Você pega um cara que desenvolve o Brock Purdy, que era um quarterback reserva, entrou, foi lá e simplesmente está arrebentando, né? Acho que estatísticas também, né? Para quem gosta dessas coisas, a gente viu também que ele teve, acho que, maior sequência de vitórias, né, para um calouro para começar os jogos, né? Porque ele não perdeu ainda como titular, né? Exceto aquela quando ele se machucou, que ele não jogou, aquilo lá acabou sendo descontado, né? Mas a temporada regular, e outras aí, por exemplo, ele isso, joga para a temporada regular, ele é invicto, ele né? tá Se quiser colocar aquela derrota de playoffs na conta exatamente. dele, Que por acho mais que que ele nem não conta, jogou. né? Porque ele se machucou ali na metade do jogo e não deveria valer, né? Mas enfim, se for Mas contar enfim, de qualquer forma, justo. é impressionante, né?
que ele tá jogando muito Impressionante. bem, e isso tudo é arquitetado pelo Kyle Shanahan. Antes disso, quando não tinha o Christian McCaffrey, tinha o Eli Mitchell, que estava correndo muito bem, tinha o Raheem Mostert, que funcionava. Ele tinha o Jimmy Garoppolo, ele levou ele para o final de conferência. Então, assim, é um cara que tá levando o seu time e ele é um cara que merece muito crédito. Eu gosto muito do trabalho dele, gostava do trabalho dele lá em Atlanta, que ele levou aquela equipe pro Super Bowl. Ele não era o head coach, era o Dan Quinn, né, que hoje é, inclusive, coordenador defensivo de Dallas, né? Eles se enfrentaram agora nesse jogo aí de domingo, mas ele é um cara que tem muito gênio ofensivo, talentosíssimo, é um cara que merece todas as nossas condolências, os nossos reconhecimentos, né? E tem feito grandes trabalhos aí, não por coincidência as equipes dele têm sido bem produtivas, né? E a gente vê o reflexo disso, 42 pontos contra uma das melhores defesas da liga, acho que tá muito bom tamanho, né? De muito bom tamanho. E Dallas é aquela coisa, né? Que perdição, né? Poxa vida, um jogo que era para ser o make or break, né, da temporada, quebrou, né? Quebrou no meio. O ataque não produziu, a defesa também, que era para ser, tinha sido grande destaque também, não conseguiu dar uma resposta para São Francisco. Então, é uma equipe que acho que perdeu bastante crédito, né? Agora, né, na corrida aí para favorito da NFC, mas ainda a temporada é longa, né? Somos 5 semanas, ainda temos mais da metade pela frente. Quem sabe, né? E até inclusive um confronto de playoffs, né? Rolou muita polêmica aí, o Micah Parsons aí, né? O George Kittle com a camisa dele lá, que gerou. Com a camisa. Não, palavras feias, tá? Mas olha no Instagram dele lá, vai ser entretenimento. E depois o Micah Parsons falou no podcast que ele faz, né? Que, né, pessoal, não sei o quê. Aí o Deebo Samuel foi lá e respondeu. Então, assim, né, voltando a reviver essa rivalidade que foi tão pegada nos anos 90, agora aí tá dando uma reacendida. E vamos ver se essa equipe de Dallas vai ter condições de enfrentar a equipe do. Caramba, o bichão voa aqui do meu lado. Vamos ver se essa equipe de Dallas vai ter condições aí de enfrentar aí os Niners, quem sabe, no potencial playoff, né? Obviamente, nesse momento não tá nem um pouco favorável. Mas, enfim, tem várias semanas ainda para a gente saber o que vai ou não vai acontecer dessas equipes. E para a gente finalizar essa semana também, semana 5, que já foi muito mais apetitosa, a gente já falou muito mais sobre o que aconteceu, né? No jogo de segunda-feira, o Las Vegas Raiders vence o Green Bay Packers, mesmo errando o field goal, mesmo Jimmy G sendo interceptado na reta final do jogo, enfim. O Packers não consegue aproveitar essas situações, porque esse foi um jogo até que os kickers são irmãos, né? Sim. Das duas equipes, né? Então, assim, o Daniel a pior Carlson foi e realmente o Anders Carlson. Carson. Né? Isso, é Carson e Carson. Esse mesmo. Só eu não lembrava o nome deles. Mas o fato é que, né, o irmão que errou field goals importantíssimos, né, que podia ter deixado aí praticamente duas posses, uma posse inteira de diferença, ainda assim vence o jogo, né? Então, não foi tão. Um chute foi desviado, né? A gente tem que lembrar, foi bem pouca coisa, mas enfim, foi desviado. Impactou, né? Querendo ou não, desvia, né? A bola passou perde a pela trajetória. trave, assim, já muda, mas enfim. Raiders vence esse jogo apertadíssimo, jogando em casa, e o Green Bay, eu acho que, enfim, esse é o Green Bay dessa temporada. Não vejo, tinha uma hype muito grande, né? Muita gente dizendo, eu sempre achei muito absurdo pensar, lógico, você não ia imaginar que na semana 5 o Vikings ia estar mal e o Lions ia ser o líder, mas assim, todo mundo dizendo, o Green Bay com o Love vai liderar a divisão com facilidade. Peraí, né? Então, acho que para mim esse é o Green Bay, essa é a realidade. Venceu os 2 jogos ali, vai vencer mais alguns na temporada, mas não acho que termina nem com campanha positiva. E não é, sendo maldoso nem nada. Eu acho que tem muita coisa para resolver dentro da equipe de Green Bay, que era um jogo muito vencível, né? Afinal de contas, o Raiders ele passou por poucas e boas em 5 semanas, né? Teve problemas com o staff, e os jogadores ainda não estão 100% alinhados, né? Tipo, o Davante Adams mesmo, não sabia se jogava, não jogava, no fim jogou, mas um jogo tímido, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas enfim, Raiders vence para a alegria da família Davis, e vamos ver, né? Segue aspas vivo dentro da sua divisão, né? Afinal de contas, o Chargers não jogou essa semana, estava de folga, então tá aí com o mesmo número de vitórias que o Los Angeles Chargers.
Sim. Para mim os Packers, na verdade, eram a terceira força dentro da NFC North, ao meu ver, né? Para mim, acho que os Lions estavam melhores por conta do que apresentaram no ano passado e por ter mantido o quarterback. Isso é uma coisa que influencia muito, acho que a gente bate muito nessa tecla, mas eu sou bem fiel a isso, essa parte de planejamento de jogo, filosofia. Se você muda, né? Você muda o quarterback, principalmente, é uma peça que impacta completamente a sua maneira de jogar. Às vezes é para melhor, às vezes é para pior, isso é uma coisa muito relativa, mas essa mudança acho que ela tem um efeito muito grande na equipe, né? E a gente vê que os Packers realmente eles não estão tendo a mesma efetividade que tiveram. Ano passado também não foi um ano bom, né? O Aaron Rodgers não teve um ano brilhante, muito pelo contrário. Um corpo de recebedores muito novo, ainda a gente viu também bastante deles aí atuando agora nessa semana. Mas é óbvio, acho que o Jordan Love começou bem, ele empolgou, ele teve uns bons jogos ali, mas depois caiu. E esse jogo em específico foi muito mal, né? Foram 3 interceptações aí. Realmente 50% aí dos passos completados, basicamente, 16 de 30. Então, não, realmente, é uma equipe que acho que tá dando mais a cara do que a gente esperava que fosse. Eu também tô contigo nessa. Realmente, teve chance, os Raiders deram oportunidade, teve interceptação, teve fumble, teve field goal errado, teve de tudo. Né? Tudo que a equipe podia fazer para dar errado, fez, mas os Packers também não conseguiram aproveitar essa chance. Então, não foi um jogo muito bonito, acho que foi bastante erros, né, por parte das duas equipes. Mas Green Bay foi lá, venceu o jogo. Aliás, Las Vegas venceu o jogo, né? Acabou errando menos, vamos dizer assim, e acabou aproveitando essa chance. Não acho que vai disputar muita coisa, para ser bem sincero. Não vejo muita. Talvez uma vaga no wildcard ali, mas eu acho que vai correr por fora. Né? Muitos problemas, né? Não foi um jogo legal, acho que não foi um jogo que empolga, nem um pouco. Né? Mas quem sabe a equipe possa virar a temporada, né? O Jimmy Garoppolo também se adaptando a um sistema que é bem diferente do que ele estava acostumado, também em São Francisco, então tem tudo isso, né? Enfim, foi uma vitória aí que acabou contando para a equipe de Las Vegas, né? Um jogo que não foi tão empolgante assim, mas alguém tinha que ganhar. Os Raiders foram lá e ganharam, e agora também continuam firmes aí, não se distanciam tanto assim da temporada. Exatamente. São duas equipes ainda um tanto um futuro obscuro, né? Mas enfim, o fato é que essa é a semana 5, foi isso tudo que aconteceu, né? A gente também tenta ser um pouco sucinto, afinal de contas é muita coisa para a gente comentar sobre cada semana, são muitos jogos, né? Jogos maravilhosos, mas enfim, é muita coisa. Só que semana 6 está aí. Antes da gente falar de semana 6, só duas equipes folgam, né? Então, Steelers e Packers folgam essa semana. Browns, Chargers, Seahawks e Buccaneers folgaram na semana passada, jogam essa semana, então essa semana só tem duas equipes que folgam, então a gente tem um jogo a mais comparado com a semana passada e, senhor Rodrigo, faça e rufem os tambores. escolhas. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem, e acho que a gente tem opções bem interessantes aqui. Bom, eu vou abrir aqui de Jaguars e Colts. Eu acho que é um jogo que a gente também dentro da AFC Sul, né, tem sido bem movimentado. Acho que são duas equipes aí, as duas inclusive estão dividindo a liderança, então daqui provavelmente vai sair um novo líder da AFC, da Sul, né? Então acho que é um jogo de duas equipes bem equivalentes, né? Provavelmente brigando pela liderança, o confronto divisional que dá esse a mais também, né? Então acho que é um jogo bem legal para a gente deixar de olho aqui, acho que vai ser bem interessante. Né? Outro jogo que eu vou escolher aqui também, temos boas opções por sinal, tá? Eu vou pegar esse Bengals e Seahawks aqui, porque eu acho também que é um jogo legal. Os Bengals estão se reabilitando, os Seahawks também 3-1, eles folgaram agora nessa semana, né? Então com 3 vitórias aí por enquanto, então vão voltar em Dubai buscando uma vitória também em cima de um Bengals que está reabilitado, né? Ou pelo menos aparentando, né? Estar, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas acho que tem tudo também para ser um jogo bem movimentado e bem ofensivo, né? Dos equipes aí que tem bastante atuações. Hein, rapaz? É o besouro. Ah, peguei. Peraí, deixa eu jogar fora. Desgraçado. Pronto. Esses bichos danados, cara. Porra, que raiva que dá. Então vamos lá. Vamos de Bengals e Seahawks. Acho que são duas equipes que estão jogando bem. Os Bengals aí começando a dar a volta por cima na temporada. Né? Fizeram um bom jogo na semana passada. Ofensivamente foi bem. Os Seahawks aí com 3 vitórias. Vieram de bye agora. Então acho que tem tudo para ser bem movimentado e um jogo bem ofensivo. Né? Então para quem gosta de pontos aí, parece ser uma boa pedida. Vamos ver
embora a gente também falou dos Cowboys e Niners na semana passada, né? Não foi uma boa escolha, não foi tão equilibrado assim, mas enfim, né? Deu para ver o Niners aí jogando muito bem, acho que também valeu a pena. E por último, eu vou pegar um outro aqui, que eu também acho que vai ter uma malandragem aqui, que é Titans e Ravens, tá? Jogo de Londres, as duas equipes se enfrentam por lá, na Terra da Rainha. Aliás, é na Alemanha esse jogo, deixa eu até confirmar aqui. Eu acho que esse jogo vai ser na Alemanha, que os na dois Alemanha, da Inglaterra já aconteceram, né? Exatamente, vai ser na Alemanha, na verdade, né? A série europeia continua, a saga europeia, e aí esse jogo na Alemanha. Mas acho que é o último jogo na Europa, né? Sim, é o último jogo, exatamente, é o último jogo. Acho que também vamos ter um jogo no México essa temporada, né? Como já teve nas últimas. Imagino que perto do Halloween ali, normalmente tem. Vamos ver se vai acontecer, mas enfim, quando chegar mais perto a gente ressalta. Mas esse jogo na Europa aqui também, um diazão de futebol americano, aí, começando às 10h30 da manhã, acabando lá nas suas 1 hora de segunda-feira, então recheado aí de jogos aí. E esse jogo também acho que vai ser interessante, viu? Eu acho que não são duas equipes que estão jogando muito bem, mas por serem, acho que tecnicamente bem equivalentes, eu acho que podem apresentar um show bem interessante aí. Então, para quem quiser curtir aí um domingão de manhã, também tem uma boa pedida aí. E só ratificando, tá? Erro nosso, são 5 jogos na Europa. Esse é o terceiro jogo na Inglaterra e depois, a semana 9 e 10, veio os da Alemanha. Olha só. Eu tinha para mim que eram 3 jogos Eu também, na pelo que Europa, eu me mas são recordo, 5. eles me falaram que era o último jogo da Europa, o último jogo da Inglaterra, mas então talvez eu interpretei errado aqui. Falha nossa aí, Uhum, mas também, independente, por ser 10h30 da manhã aí, vai ser na Europa, né? E esse jogo também na Inglaterra, então, vai ser uma boa pedida, com certeza. exatamente, esse é o último jogo na Inglaterra. Muito bem feito suas escolhas, olha, escolhas Vamos para muito as boas, suas, meu muito. querido amigo. Então, não tem como não falar de Bears e Vikings. Afinal de contas, né, o Vikings está nessa luta de se reabilitar e o Bears, de alguma forma, jogou de forma maravilhosa 2 semanas. Então, assim, eu não sei o que esperar dessa partida, porque é um confronto de É? divisão, são os É, dois últimos, e realmente enfim, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer. com E se o certeza. Bears jogar o que jogou nas 2 semanas, coitado do Minnesota, absolutamente É coitado. um Mas eu jogo não meio acho. que. Perdão, desculpa te interromper, mas é um jogo meio Não, que, fica à tipo assim, vontade. de salvar a temporada, né? Quem perde aqui basicamente dá adeus, né? Então, por ser divisional, Exatamente. por ser um momento bem interessante dos Bears, principalmente, eu acho que vai ser um jogo bem interessante de acompanhar. E como a gente comentou há pouco, né? Os Vikings ainda não tiveram jogos dentro da divisão, né? É. Então, assim, eu acho que esse jogo já, na sexta semana, já significa muito pro Minnesota. Outro jogo que eu tô curioso para ver, por mais que talvez não tenha uma quantidade de pontos expressivas, mas é justamente Raiders e Patriots, porque, enfim, Raiders não está uma equipe muito forte e eu quero saber se esse Patriots vai conseguir marcar ou não. Para mim é muito estranho ver o New England nessa situação e eu acho que Belichick pegar um ex-quarterback talvez tenha algum efeito muito positivo aí nisso daí. Eu sei que talvez não é uma partida assim, puxa, né? Não é uma da partida que você imagina assim, pô, não é uma escolha, mas eu tô curioso porque, enfim, os Raiders venceram essas 2 partidas agora, mas eu quero ver a reação do New England. Eu quero ver, eu estou preocupado mais com isso. Ah, Super e válido. uma terceira partida que eu vou acompanhar com bons olhos é Chargers e Cowboys. Afinal de contas, é na segunda-feira, prime time. Eu acho que é uma escolha belíssima e tem tudo para ser um tiroteio muito legal, né? Por quê? Porque não é o 49ers, né? Então o Cowboys eu acho que pode ficar tranquilo com isso, só que o Chargers é um time que marca pontos, né? O Uhum, problema dos Chargers é os pontos que toma. Então, assim, exatamente. eu acho que é um jogo muito vencível para Los Angeles, mas eu acho que é um jogo que os dois times chegam aí perto dos 30 pontos, então acho que vai ser muito bacana mesmo de assistir. Muito bom, Enfim, acho que perfeito. para mim seriam esses os jogos aqui que a gente destacaria aí na Uhum. semana Vou 6. só fazer um adendozinho aqui, é Buccaneers e Lions, tá? Acho que também tem tudo para ser um jogo interessante. 4 São um para os dois Lions, líderes três de. um para os Bucks. Olha, um jogo bem. Eu acho que os Lions vão levar, mas
interessante também, viu? Outro pra gente deixar anotadinho. Semana tem jogos bons, né? Rams e Cardinals também é bom. Tem, Jets e Eagles também também. é Eu bom. acho que vai ser. Os Jets vão dar trabalho pros Eagles. Uma defesa bem Exato. encardida aí dos Jets. Eu acho que não vai Eu ser não tão escolhi fácil essa assim. partida por causa do Zach Wilson, porque se fosse Aaron Rodgers, É, isso aqui estaria no com domingo à noite certeza. também, Com né? certeza. Prime time. Porque Bills e Giants à noite, senhoras e senhores, desculpa, mas assim, a não ser que o Bills jogue igual como jogou a primeira semana. Vai Aí ter o o efeito Giants tem Nova chance, York, né? né? Vai saber. Exatamente, né? Então, mas assim, a gente não pode nem usar a desculpa do clima, né? Que Buffalo e Nova York, cidade, né? É praticamente o mesmo clima, mas enfim. Mas assim, tem muitos jogos bons, não adianta. Realmente, todos os jogos aqui dessa semana, tirando que, vamos colocar assim, o que o 49ers está realmente fora do esquadro, então talvez contra o Browns seja E um Dolphins e pouco Panthers mais também, acho folgado. que vai ser E mais. Dolphins e Panthers, exato. Mas de Mas resto, agora, tá todos tudo os. bem. Você pegar Texans e Saints, são duas equipes que estão correndo Interessante. atrás do prejuízo. Falcons e Commanders também, interessante. Realmente, tem Justo. boas opções. Então, Boas opções. bom, mais uma semana maravilhosa de NFL, mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui com essas sugestões da semana 6, mas como a gente já deu também um pouco Quase de, todas, tá? Isso, então assim, Tá bom, tá assiste valendo. tudo, assiste tudo que é zero arrependimento, né, e não esquecendo, né, já na quinta-feira, Chiefs e Broncos, então, é, partida de quinta-feira, 9h15 da noite, feriado, feriadão, então assim, não tem por que não assistir essa partida toda, né? Então, e falando nisso, né, NFL, quem sabe, muito quem sabe, não tô confiante, mas quem sabe ano que vem tem uma partida no Brasil e a gente vai estar lá, né, Rodrigo? Não tem como não, né? Imagina se tiver, já estamos lá. Vamos parcelar o carro, a casa, aí a gente dá um jeito, vamos estar. Sem dúvida seria uma experiência incrível. Já teve conversa, teve visitas, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos ver então se sai aí, Uhum. quem sabe, uma partida da NFL no Brasil, seria com certeza muito empolgante. E a gente vai torcendo daqui para que isso também aconteça e que essas partidas aí da NFL dessa semana 6 sejam maravilhosas e que a gente consiga falar sobre elas na semana que vem, porque, enfim, a gente está aqui para fazer o que a gente gosta, para levar essa informação para vocês e curtir esse esporte maravilhoso juntos. Sem dúvida. Semana 6 chegando, jogos muito bons, então a gente espera que na semana que vem a gente possa falar dos jogos bons, né? Que sejam escolhas boas também. E é isso aí, NFL tudo de bom, domingão cheio, desde as 10 da manhã até o final do dia de domingo, então receita de sucesso. Semana 6 está chegando aí e semana que vem a gente está de volta para falar sobre isso aí e muito mais. Valeu, Valeu, pessoal. Até semana que vem. até. Ah.